estarei ao lado teu, onde estiveres, confio em ti. Eu vou viver os teus caminhos e as promessas para sempre. Jesus, acredito em ti. Jesus, eu pertenço a ti. És a razão do meu viver, a razão do meu cantar. Jesus, acredito em ti. Jesus, eu pertenço a ti. És a razão do meu viver, a razão do meu cantar, com todo o meu ser. Jesus, acredito em ti. Jesus, eu pertenço a ti. És a razão do meu viver, a razão do meu cantar. Jesus, acredito em ti. Jesus, eu pertenço a ti. És a razão do meu viver, a razão do meu cantar, com todo o meu ser. Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer a este grupo que está connosco esta manhã, que já nos presenteou com estes cânticos. Muito obrigado por terem vindo. Quero também cumprimentar a toda a igreja aqui reunida esta manhã, aos amigos que nos visitam, e obrigado por terem escolhido a Igreja da Vintes para louvar a Deus esta manhã. Quero também cumprimentar aqueles que porventura nos estão a assistir através da internet. Também eles onde estão possam sentir as bênçãos e a presença de Deus. Sintam-se abraçados. De facto, sejam todos muito bem-vindos esta manhã à Igreja da Vintes. E eu vou ter um momento que eu nunca tive aqui quando tive a oportunidade de dirigir. É consagrar ou dar um tempo dedicado às crianças. Se calhar tem sido uma falha minha ao longo destes tempos que eu tenho a oportunidade de pregar, mas hoje, com a ajuda da Ana e deste grupo, eu vou abrir essa exceção e vou convidar todas as crianças que estão aqui esta manhã a virem aqui à frente. Vamos ter um momento especial para elas, porque o culto e a adoração também é das crianças. Porque Cristo disse uma vez, deixai vir as minhas crianças. E disse também, se nós não nos tornarmos como crianças, nunca herdaremos a vida eterna. Aqui para a frente, por favor. A Ana orienta as crianças, por favor. E vamos então ter este momento dedicado às nossas crianças, pois elas bem merecem. E se calhar é uma lacuna que eu, da minha parte, noutros momentos, se calhar também irei dedicar alguns momentos muito especiais às crianças. Podem sentar aqui neste embaixo também. Eu vou-me sentar aqui também, que é para ficar mais perto de vocês.
Quantos de vocês é que já ouviram assim dizer: eu amo-te? Oh, eu amo você. Oh, te amo. Todos? Quem é que diz isso? Os pais, mais? Os avós? Diz? Quem é que diz? São as pessoas que gostam muito de nós. Sabem, em 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 19, diz-nos assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O amor é um sentimento bom ou mau? É um sentimento tão bom. E vocês já se perguntaram alguma vez de onde é que ele vem? Vocês sabem de onde é que ele vem? Vem do céu? Também. Nunca se perguntaram de onde é que veio o amor? O amor apareceu assim só por acaso? Não? E então? Quem é que inventou o amor? Deus. Muito bem, foi Deus que inventou o amor. Ele é a fonte de amor. E ninguém poderia amar se Deus não tivesse pensado nisso antes, não é? Foi Ele que colocou esse sentimento maravilhoso dentro de nós. Ele próprio nos ama muito ou pouco? Ele ama-nos muito. Mesmo quando nós fazemos coisas más e boas, não é? Mesmo quando nós fazemos coisas que não são assim muito boas, Ele ama-nos na mesma. Ele gosta muito de cada um de nós. E então, como é que vocês se sentem ao saber que alguém vos ama, mesmo quando vocês fazem coisas más? Sentes-te bem? Não ficas com pena? Não queres amar Deus também? Queres? E como é que nós podemos retribuir esse amor que Deus nos dá? É fazendo coisas boas ou coisas más? Fazendo coisas muito boas. Sabem? E esse amor tão grande que Deus tem por cada um de nós fez com que Ele fizesse outra coisa. O que é que Deus fez assim, que mostrou um grande, grande amor por cada um de nós? O que é que Ele fez? Ele enviou alguém muito especial. Quem é que Deus enviou? Quem é que Deus enviou? Ele enviou Jesus, muito bem, Diogo, para morrer no lugar de cada um de nós. E sabem, há um pregador que tem um nome estrangeiro que se chama Charles, que ele diz assim: as marcas desse amor estão nas mãos e nos pés de Jesus e elas ficarão ali para sempre. Como é que nós podemos não amar alguém assim? É difícil, não é? O que é que nós temos que fazer então? Como é que nós podemos demonstrar este amor que nós temos por Jesus e por Deus? O que é que nós temos que fazer? Estas crianças são muito caladinhas. O que é que nós temos que fazer para mostrar o amor? Podemos estudar a Bíblia, mais amar os outros, falar às outras pessoas sobre o amor de Deus, obedecendo às suas leis. Tudo isso são pequeninas coisas, mas sabem, uma coisinha mais simples de fazer é, nós mostramos que temos amor por Deus quando somos obedientes a quem? Aos pais, aos professores, aos avós, quando vimos ao sábado à igreja e nos portamos bem, quando alguém nos pede para fazer alguma coisa e nós colaboramos e somos simpáticos, não é? Tudo o resto que vocês disseram é muito importante, mas nós realmente mostramos que temos o amor de Deus no nosso coração, nos pequenos gestos e nas pequenas atitudes que nós temos com as outras pessoas também. Por isso eu agora queria vos convidar a cantar uma música, pode ser? O amor do nosso Deus, todos vocês conhecem, não é? Conhecem? E vamos fazer só estrofe, coro, ponto, coro, sem subida de tom, pode ser? Pronto. Vamos levantar para cantar? Sabem fazer os gestos? Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar.
E obrigado às crianças por este momento maravilhoso que nos proporcionaram. Bem, já podíamos ir embora, está quase na hora. Já louvamos a Deus esta manhã, já oramos a Deus. Certamente que os nossos corações já estão preenchidos, mas eu queria ter ainda convosco uma pequenina meditação para podermos terminar esta manhã na presença de Deus. E o texto que eu escolhi para introduzir um pequeno sermão desta manhã, ele encontra-se no Salmo, e vamos ler o Salmo 130. Vamos ler o Salmo completo. Ele não é muito grande. Salmo 130. Livro de Salmos, meio da Bíblia. E vamos ler o Salmo 130. Todos abriram, então diz o seguinte: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhores, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois com o Senhor há benignidade, e com Ele há copiosa redenção. E Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ainda que todos os cristãos, por vezes, sintam algum desespero, algum desânimo, porque, por sermos cristãos, por virmos à igreja, não estamos imunes a estes problemas, a estas dificuldades que a vida nos põe. Mas há diferentes maneiras de enfrentar estas dificuldades, estas perplexidades e estes problemas que a vida nos coloca. É aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. E para ilustrar bem aquilo que eu estou a dizer, podemos considerar a crucificação de Jesus. Ao seu lado, dois malfeitores que tinham vivido quase a mesma vida. Uma vida de pecado, de assaltos. Nós conhecemos até por os ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus. Eles passaram as mesmas dificuldades. Eles estavam no mesmo sofrimento. Eles estavam na mesma dor. Eles estavam a passar por mesmos problemas que um do outro. De igual maneira, tinham sido condenados e condenados à morte da cruz. Mas eles, perante a adversidade, tiveram reações diferentes, tiveram momentos diferentes. E havia aquele que, cada vez que era maltratado e que ia morrendo lentamente, mais acusava, mais protestava contra Jesus e contra o seu Salvador. E havia o outro, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com a mesma condenação, teve uma maneira diferente. Ele tinha uma esperança. E estes dois ladrões, estes dois malfeitores, representam, de facto, uma parte da humanidade onde nós estamos inseridos. É aqueles que têm esperança e aqueles que a não têm. E reparem, enquanto um, à medida que o seu sofrimento ia aumentando, protestava, ridicularizava, falava contra Jesus, o outro, na mesma situação, ele tinha uma esperança. E ele olhou para Jesus e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres conceder o teu reino. E a resposta de Jesus diz-nos
um livro desejado de todas as nações, na página 719 e 720, diz: a resposta veio pronta, suave e pronta, suave e melodiosa, cheia de amor, de compaixão e de poder nas palavras. E Jesus disse-lhe: na verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. E a experiência deste ladrão ilustra aquilo que vos queria transmitir esta manhã. Jesus nos oferece a cada um de nós que está aqui esta manhã a possibilidade de estarmos na sua companhia no paraíso, quando Ele vier pela sua segunda vez. Queria levar-vos agora a este estudo, ou este sermão, baseia-se nos Salmos 130, 86 e 88. E reparem, perante a dificuldade, o que é que o salmista diz? Salmos 88. E vamos ler o versículo 1, o 2, o 9 e o 13. Salmos 88, versículo 1. Diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Dia e noite clamo diante de Ti. Versículo 2. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. E o verso 9 diz: os meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clamo a Ti todo o dia e estendo-te as minhas mãos. E no verso 13 diz: eu, porém, Senhor, clamo a Ti de madrugada e a minha oração chega à Tua presença. Estamos em dificuldade, quando estamos com problemas, aquele que ora nunca perde a sua esperança. Ele continua a orar. E ele diz, de madrugada, o dia todo, a noite toda, te envio a minha oração. E diz que a sua oração de madrugada chega à presença de Deus. E qual será a razão, ou as razões que Deus dá ao sofredor o desejo de viver? Vamos ler capítulo 38 de Isaías. O profeta Isaías capítulo 38, versículos 17 a 19. Isaías, capítulo 38, versículos 17 e 19. Eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, armando a minha alma, a libraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Pois não pude louvar-te na morte, nem na morte pude cantar louvores ao teu nome. E aqueles que descem à sepultura não podem também cantar teu louvores, mas nem podem esperar na tua verdade. Perante esta situação, o que o salmista pretendia, e se lermos o contexto, ele estava em dificuldade, ele estava doente, talvez com lepra. Ao lermos o texto todo do Salmo 130, vemos que os seus amigos se afastaram dele, e devemos considerar que o estar doente, e estar com essas doenças terríveis, naquela altura, era significado de que ele ou a sua família tinham sido grandes pecadores. E o salmista lança este desespero
Lança esta oração contínua a Deus. Para quê? Qual era a razão? Para poder louvar, para poder cantar louvores a Deus. E diz-nos que o seu sofrimento foi uma preparação para, de facto, poder louvar e cantar louvores a Deus. E um exemplo de que Deus responde às orações do seu povo suplicante é o episódio do rei Ezequias. Todos nós conhecemos. O profeta veio a Ezequias e disse: tu vais morrer. Foste acometido de uma grande doença. E este homem ficou perturbado. Quando já não havia mais nada a que ele pudesse recorrer, humanamente, ele tinha ainda uma arma, que era a arma da oração. E ele dirigiu-se a Deus. E a resposta veio de imediato, como nós sabemos, e Deus concedeu a este rei Ezequias, que tinha feito a vontade de Deus, e Deus concedeu-lhe mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. E ele pôde dizer, o rei Ezequias, Salmo 58, 2 e 3, chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da morte. Ezequias pôde dirigir esta oração a Deus e a sua oração foi respondida e Deus concedeu-lhe mais 15 anos de vida. Mas há 3 passos para que Deus nos possa ouvir, inclinar os seus ouvidos sobre as nossas perplexidades, a nossa dor, o nosso desespero, porque, como disse no início, nós não estamos imunes. Só por sermos cristãos, só por seguirmos a Deus, só por seguirmos a Jesus, só por virmos à igreja, não estamos imunes a estas dificuldades e a este sofrimento. Este sofrimento, principalmente do pecado que cometemos diariamente. 3 passos, como eu disse, que é necessário para atingirmos a redenção final que Cristo nos quer transmitir. No Salmo 130, vamos basear quase exclusivamente o estudo deste Salmo, 130. E agora vamos ler os versos 1 a 3. Diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Senhor, escuta a minha voz e estejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? E este é um lamento que toda a humanidade deve ou tem que pronunciar. Se Deus atentasse ao nosso pecado, à nossa iniquidade, àquilo que nós fazemos na nossa vida diária, o salmista tenha noção de que ninguém subsistirá. Nenhum de nós se salvaria se não fosse pela misericórdia de Deus. Alguém tem de ajudar o pecador, mas o único que é capaz de o libertar é aquele que aborrece o pecado. Como é que isto pode ser feito? Aquele que nos pode ajudar, o único que nos pode libertar do pecado é aquele que aborrece, que abomina, que não gosta do pecado. No Salmo 51, livro de Salmos 51, temos aqui um texto muito interessante, que às vezes eu, pelo menos, passava-me despercebido. Salmo 51, versículo 4. Diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mau diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. No livro de Patriarcas e Profetas, na página 768, Ellen White diz o seguinte:
Em meio da prosperidade, emboscava-se o perigo. No tempo do seu máximo triunfo exterior, David se encontrava no máximo perigo e defrontou a sua mais humilhante derrota. E no Salmo 51:4, então diz: contra ti somente pequei. E eu pergunto, Davi não pecou contra Betseba? Quando adulterou com ela? Davi não pecou contra Urias, seu marido? Davi não pecou contra a sua família, a família desta mulher? Inclusivamente quando mandou matar Urias, Davi não pecou contra toda esta gente? Às vezes temos a noção de que Davi devia pedir desculpa às pessoas. Isso é verdade. Mas Davi, reparem o que o Salmo 51:4 diz: pequei somente contra ti. Quando ele, de joelhos, arrependido, e estou a falar da confissão, diz Helena White, no Patriarcas e Profetas, página 755. Todo o mal feito a outrem reflete do ofendido para Deus. Davi cometera um grave pecado, tanto contra Urias como para Betseba. E ele sentia isso profundamente. Mas infinitamente maior era o pecado contra Deus. Porque só Deus é que nos pode, ou não, perdoar os nossos pecados. O seu arrependimento continua, foi sincero. E agora reparem, embora Deus o tenha perdoado, as cicatrizes e os inevitáveis frutos da transgressão não desapareceram. Quando Jesus vier, colherá plenamente o fruto do perdão. De facto, Davi também pecou contra esta mulher, contra a sua família. E ele sentia isso profundamente. E ele já não podia apagar. E isto é as consequências do pecado. Nós, embora perdoados, nós fizermos algo contra alguém, ao nível horizontal, Deus pode nos perdoar. A pessoa pode nos perdoar. Mas as cicatrizes, as marcas, essas não se podem apagar. E é por isso que Davi tem este sentimento que pecou contra estas pessoas, mas, fundamentalmente, para Deus, o pecado é mais abominável, porque Ele é o único que nos pode perdoar. Portanto, vemos aqui, apesar do pecado tremendo de Davi, a confissão é o primeiro passo para que nós possamos sair vitoriosos desta luta, desta dor, deste mundo que nos assola. Segundo passo, capítulo 130 de Salmos. Estamos no livro de Salmos, não se esqueçam, mantenham sempre aberto. 130, e vamos agora o versículo 4. O que é que diz? O que é que diz? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E em 2 Samuel, nós vamos já outra vez a Salmos, mas 2 Samuel, capítulo 12, e no versículo 13, diz o seguinte: Então disse Davi a Natã, mais uma vez, vejam o que Davi diz: pequei contra o Senhor.
Vemos que Davi não diz, pequei contra Betseba, contra Urias ou contra a sua família. Ele sabia disso, ele sabia o mal que tinha feito. Mas ele tinha a profunda convicção de que só Deus é que lhe podia dar o perdão. Só Deus é que o podia salvar. Só Deus é que o podia libertar. E diz, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi e disse-lhe, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Incrível. E às vezes pensamos, cometemos faltas terríveis contra o nosso irmão. Não estou a dizer que o devíamos fazer, naturalmente. Nós todos sabemos. Contra o nosso vizinho, contra o nosso amigo. Mas lembremos-nos que fundamentalmente estamos a pecar e estamos a entristecer Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. E a disposição de Davi de reconhecer voluntariamente o seu pecado e o seu sacrifício e o seu coração contrito, e ele teve a resposta imediata, porque o seu arrependimento foi sincero e Deus pôde perdoar a Davi. E no Salmo 86, um salmo muito bonito, Salmo 86, é um salmo que eu leio muitas vezes, que fala efetivamente perdão. Vamos ler o versículo 5, 7 e 10. Porque tu, Senhor, és bom em quê? E pronto a quê? A perdoar. E abundante em benignidade para com todos os que te invocam. No dia da minha angústia, versículo 7, clamo a ti, porque tu me respondes. Versículo 10, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E diz-nos o Salmo 130, versículo 4, um pormenor interessante, que diz, Salmo 130, versículo 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Parece que Deus perdoa aqui para quê? Para que nós possamos temer a Deus. No sentido de medo. Mas não é isso que o texto nos quer dizer. O Pai, Deus, esta relação de pedir perdão a alguém que nunca pecou, era algo que provocava pavor, no sentido de esta relação de um pecador profundo, como Davi, agora dirigir-se a Deus que nunca pecou e esperar que Ele o perdoasse. Mas o que é que entregou o seu filho à morte, para que todo aquele que nele crer possa escapar do castigo do pecado e herdar a vida eterna. E como é a doce voz que salvou o miserável como eu, já estive perdido, mas agora fui achado. Era cego, mas agora posso ver. E finalmente, porque tenho que terminar, já devia ter terminado, primeiro passo, a confissão. E vemos que Davi vai a Deus totalmente arrependido. Ele tem a noção de que pecou contra Deus. E ele confessa o seu pecado. E ele pode ser aliviado. E as nossas dores, as nossas dificuldades, somente em Deus podem ser aliviadas. Depois o perdão. Se nós formos a Deus verdadeiramente arrependidos, nós vimos que Davi foi, apesar do seu monstruoso pecado, e a resposta veio através de Isaías a Davi, diz, Deus te perdoou, não morrerás. E isto agora leva-nos à parte final, à parte da redenção. Salmo 130,
Agora vamos ler o versículo 5 até ao 8. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E espera, ó Israel. O que quer dizer espera a igreja aqui esta manhã reunida. Espera no Senhor, pois com o Senhor há benignidade. E agora reparem, e nele há copiosa quê? O que é que diz lá o texto? Redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Meus queridos amigos, esperamos nós ansiosamente o glorioso aparecimento do nosso Salvador? Estamos nós atentos aos sinais da sua vinda? Mantemos esta esperança viva nos nossos corações? Reparem que aqueles dois ladrões na cruz tinham os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Estavam a passar pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. E ele representa aqueles que não têm esperança. E quando nos sobrevêm as coisas, quando nos sobrevêm as doenças, o desemprego, o divórcio, seja o que for, nós não temos esperança. E blasfemamos. E falamos contra Deus. E era o que este ladrão representava. Mas havia aquele com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Ele tinha a esperança. E a esperança em quem? Em Jesus. E ele pôde dirigir-se a ele e pôde obter essa resposta tranquilizadora. Sim, quando eu vier, tu estarás comigo no paraíso. E desejava mesmo terminar lendo mais uma vez no livro de Salmos, capítulo 37. É o último texto, e com ele vou terminar esta manhã. E que este seja o nosso sentimento, que este seja o nosso propósito. E aconteça o que nos acontecer, nesta vida de problemas, possamos dentro delas, possamos atentar neste salmo e dirigir a nossa vida neste sentido. Salmo 37, e no versículo 7. Diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Descansa no Senhor e espera nele. Que esse esteja o nosso sentimento. Que aconteça o que acontecer, que nós possamos esperar verdadeiramente como aqueles guardas, que diz o Salmo 130, que se calhar esperavam que terminasse o seu turno de trabalho, já estavam cansados. Possamos esperar no Senhor, confiar nele, aconteça o que acontecer, e e podemos usufruir da sua salvação. É isto que eu desejo para mim, para vós, em nome de Jesus. Tenham todos um bom sábado e muito obrigado pela vossa atenção.